E aí, galerinha, bacana? Vamos continuar? Primeiro reinado? Na aula anterior, falamos do processo de independência e das dificuldades iniciais enfrentadas por Dom Pedro nesse processo, certo? Hoje nós trataremos da formação desse Estado independente, da consolidação desse Estado, correto? Primeiro, devo lembrar para vocês dos grupos políticos que atuavam nesse momento, tá? Basicamente três: chamado Partido Português, que agrupava militares, burocratas e comerciantes portugueses, óbvio, contrários à independência, favoráveis à recolonização do Brasil. O Partido Brasileiro, mais do que um partido, um agrupamento de interesses, certo? Basicamente formada pela elite agrária brasileira, por grandes proprietários, que na verdade queriam a manutenção dessa independência, a manutenção do trabalho escravo, a manutenção dos latifúndios, e eram completamente avessos a qualquer tipo de reforma social profunda nesse país. E um terceiro grupo chamado de liberal radical, basicamente composto por camadas médias urbanas, pequenos proprietários e grandes proprietários das áreas periféricas do Império. Uma parte desse movimento era favorável ao republicanismo e alguns chegavam a cogitar em abolicionismo. Dentro desse panorama político, certo? Dom Pedro não gosta muito do que vê. Como assim, Ronaldo? Ele havia convocado uma Assembleia Constituinte, lembra? Ainda naquele período regencial dele, que se estendeu de 21 a 1822. Quando em 1823 os trabalhos dessa Assembleia são concluídos, Dom Pedro torce o nariz, não gosta nem um pouco do que ele vê. E com o apoio do Partido Português, Dom Pedro parte para cima dessa Assembleia e anula seus trabalhos. Portanto, essa Assembleia Constituinte não passou do estágio de projeto. Dom Pedro deu uma bagunçada nesse trabalho e não aceitou o resultado final. Por que, Ronaldo? Por que Dom Pedro, na chamada Noite da Agonia, anula os trabalhos dessa Constituinte? Primeiro, mais importante, ela tinha um caráter liberal, certo? Ela estabelecia três poderes e ela basicamente dava a ideia de uma monarquia parlamentar. E é aí que mora o perigo. Se a monarquia é parlamentar, o monarca não pode brincar de líder autoritário, onipresente. Essa é a questão crucial. Dom Pedro, com seu traço autoritário, não aceita a limitação do seu poder. Simples de entender, Tem um outro fator? Tem um outro fator também, que conta muito, certo? Essa Assembleia tinha um forte caráter anti-lusitano. Eles preconizavam a expulsão dos portugueses do Brasil. Lembrando, Dom Pedro é português, Então, acho que faltou um pouco de tato aí também. Dom Pedro também não aturou esse caráter anti-lusitano. Somado a outros fatores, seu sistema eleitoral, Por isso também era chamado de Constituição da Mandioca, porque esse projeto propunha um sistema de voto censitário, ou seja, somente alguns teriam direito a voto. Quem teria? Os que produzissem grande quantidade de farinha de mandioca. Ronaldo, que papo doido! Não é papo doido não, é golpe, certo? Lembra da composição político-partidária que eu falei para vocês. É uma tentativa dos grandes proprietários de terra tomarem conta do país, Botar Dom Pedro para bater bumbo para eles dançarem. Por quê, Ronaldo? Quem é que produz grande quantidade de farinha de mandioca? Quem é que tem condições para isso? Militares portugueses, comerciantes portugueses, burocratas portugueses, esses caras não produzem grande quantidade de farinha de mandioca, portanto estariam afastados do direito de voto. Certo, rapaziada? E por outro lado, tem os liberais radicais. O que eu disse? Basicamente formados por camada média urbana, por pequenos proprietários. Produzem grande quantidade de farinha de mandioca? Não. Portanto, eles também foram alijados no processo de voto. Quem é que ficaria com o Brasil nas mãos, tendo direito exclusivo de voto? A classe proprietária de terras, certo? Os membros do Partido Brasileiro. Dom Pedro enxerga nisso um golpe e dá um golpe nos golpistas, anulando esse projeto constitucional.
O resultado disso é a Constituição outorgada de 1824. Ronaldo, o que é outorgada? As constituições podem ser feitas basicamente de duas formas. Ela pode ser promulgada, quando ela é debatida politicamente, construída, digamos assim, através do jogo político, do debate político, certo? Ou ela pode ser outorgada, o que vem a ser isso de forma autoritária, enfiada goela abaixo, certo? Feita de cima para baixo. Simples. Essa foi a opção de Dom Pedro. Se aproximou do partido português, que dava respaldo ao seu poder, certo? Porque aquela brincadeira, se o português deseja a recolonização, poder máximo a Dom Pedro seria uma maior possibilidade de recolonizar através do governo único no futuro, certo? Quando Dom Pedro Príncipe herdeiro, né, tomasse conta também da política de Portugal. Aí o português está falando, opa, todo o poder é Dom Pedro. Isso, no futuro, pode ser um caminho para a recolonização, né? Então, fruto desse jogo político, vem a tal da Constituição outorgada de 24. Ronaldo, lembra o que dela? Posso adiantar para vocês. Essa Constituição, ela tem uma característica bem especial, que vai distingui-la em relação às demais do Brasil. E olha que teve Constituição no Brasil, certo? Que característica é essa? O quarto poder. Os propostos por Montesquieu, executivo, legislativo e judiciário, só que vem num pacotão o quarto, o poder moderador. O que era o poder moderador? Era a personificação do poder do imperador, do Dom Pedro. Era de uso exclusivo do imperador e ele podia fazer basicamente tudo com esse poder. Ele poderia interferir em todas as esferas da vida do país. Eu costumo sacanear dizendo que com o poder moderador em suas mãos, Dom Pedro batia o corno e cabeceava gol, certo? Era mestre de sala e porta-bandeira ao mesmo tempo. Ele mandava. Essa era a questão, né? Portanto, a existência desse poder moderador, né, fazia o Brasil virar não só uma monarquia, mas basicamente uma monarquia absolutista. Né? Aí é aquela história do Brasil na contramão. Enquanto a Europa, embebida no iluminismo, está optando por um caminho liberal e está questionando esse absolutismo, inclusive através de revoluções, o Brasil, através dessa Constituição de 24, está vestindo uma roupa absolutista. Coisa do Brasil, né? Tem que aturar. Certo, moçada? O que mais, Ronaldo, que tem que chama atenção nessa Constituição? A aproximação entre igreja e Estado. Hoje, e isso a partir do governo republicano, nós temos separação entre igreja e Estado. É um Estado laico, apesar de algumas características atuais, né? Mas é um Estado laico, certo? Naquele momento, não. Naquele momento vai ter na Constituição a aproximação entre Estado e igreja. Isso fica claro através de uma coisa chamada regalismo, uma troca de papéis, uma confusão de papéis. E no caso do Brasil, isso ficava bem evidente através do padroado e do beneplácito. Certo, moçada? O que mais, Ronaldo? Eu aconselho que vocês lembrem dessa Constituição, o seu sistema eleitoral. Qual é o sistema eleitoral, Ronaldo? Ele também é um sistema eleitoral baseado no censo, ou seja, voto censitário. Continua o censo estabelecido pela produção de farinha de mandioca? Não! Certo? O censo vai mudar e como é a elite que manda no país, o censo será estabelecido através da renda anual. Que nego na bobo, certo? Como assim, Ronaldo? Só pode votar ou ser eleito quem declara, quem comprova determinada quantia anual de recebimento. Posso dizer para vocês que o voto, digamos assim, mais simplório no Brasil naquele momento, só poderia exercer quem comprovasse uma renda de 100 mil réis anuais, o que não era nenhuma riqueza não, tá? Mas só poderia concorrer ao cargo vitalício de senador quem comprovasse uma renda de 800 mil réis anuais. Aí já era uma grana bacana que pouquíssimos poderiam ter, não por acaso o cargo era vitalício. Certo, moçada? Então, guardem essas características da Constituição de 24. Ela é outorgada, ela é autoritária,
ela praticamente impõe um modelo absolutista. Ela dá um poder quase ilimitado ao imperador através do poder moderador, o quarto poder. E ela estabelece também um sistema eleitoral elitista e fechado, através desse raio, desse voto censitário, através da renda anual. Certo, moçada? Aquela brincadeira, o Brasil sendo o Brasil. Ronaldo, teve alguma reação a esse autoritarismo do imperador? Teve, principalmente através de um movimento no Nordeste, iniciado em Pernambuco, chamado Confederação do Equador, um movimento republicano. Estudem esse movimento, bacana. Estudem a figura de um indivíduo chamado Frei Caneca, certo? Vocês verão alguns heróis do Brasil que não são muito valorizados, certo? E aí, Ronaldo, a Confederação do Equador, claro, tem questões econômicas, né? A crise econômica local, estamos falando do Nordeste açucareiro em decadência, certo? Mas o que pega basicamente é a questão política. Eles se rebelam contra a anulação do projeto constitucional de 23. Eles se rebelam contra esse caráter autoritário da Constituição de 1824, certo? E aí, qual foi o resultado? Imagina, o resultado é que o Dom Pedro vai partir com bastante vontade para cima desses caras. Vai ser utilizada uma tremenda de uma violência contra esses rebeldes. E dentro desse contexto, esse herói aqui que eu citei, não muito valorizado, Frei Caneca, ele será fuzilado. Dom Pedro vai ter dificuldade de arrumar um carrasco que ouse eliminar esse líder popular, certo? Mas no final da história ele acaba dançando diante da violência do Estado, né? Mais um, certo? E veremos na próxima aula que essa violência extrema utilizada para silenciar a Confederação do Equador vai explicar o isolamento político do imperador e sua abdicação e posterior retorno para Portugal. Certo, moçada? Tem mais aula sobre esse assunto, tá bom? Espero vocês. Valeu!